Paz Inverencial. Eu me chamo Amanda e esse é mais um episódio do canal Pit Sofia. Sejam bem-vindos. No episódio anterior, falamos a respeito dos pilares da gnose, os quais formam uma base para os nossos estudos. Para darmos prosseguimento, hoje vamos estudar os 3 fatores da revolução da consciência, que são morrer, nascer e o sacrifício pela humanidade. O que significa o morrer? O morrer. Até retornando um pouquinho a questão dos pilares, né, como você colocou ali anteriormente, que são essas bases aí que fortificam todos esses estudos. Os 3 fatores, eles adentram acima, né, desse plano. Então, para servir como, eu posso dizer assim, uma plataforma onde nós vamos pegar essas informações para a gente poder fazer essa revolução da consciência, como a gente espera, até com os 3 fatores da revolução da consciência. Então, o morrer, né, para a gnose, não é a morte física, né, como geralmente as pessoas falam de morte, então as pessoas vêm com esse medo de morrer fisicamente. Não, é uma morte psicológica. E quando nós falamos aqui de morte psicológica, é claro, nós estamos falando de uma morte do pensamento. E falando em pensamento, então as pessoas usam outros termos até para falar de pensamento, usam ego, né? No caso do Freud ele usa a id, são sentimentos, são emoções. E num contexto bem senso comum, quando se fala de pensamento, as pessoas têm que olhar assim, nossa, de algo do outro mundo. Por quê? Porque não é tangível, ou seja, não é palpável. Mas, principalmente como psicólogo nesse sentido, né, o Lincoln também vai falar posteriormente em relação a isso, o que é um pensamento? São comportamentos. Então, se nós em algum momento não gostamos de alguma coisa, é esse pensamento agindo. Eu gosto, é o pensamento agindo. Eu quero, eu não quero, né? Nós vamos falar em outros episódios sobre essa dualidade. E o pensamento ele é dual. E ele sendo dual, é claro que ele é algo que hoje ele vai querer, amanhã ele não quer. Então isso acaba conflitando. Então os nossos conflitos internamente eles estão relacionados aí com esses pensamentos. E quando nós falamos em morte, o que nós queremos dizer com essa morte? É a gente deixar de alimentar esses pensamentos, para que um dia eles deixem de se comportar daquela forma, né, que a gente de princípio perceba que não é boa, ou seja, não é um bom comportamento. E como todo comportamento, só repetindo, ele tem essa dualidade, então ele se criou através do quê? Através de um desejo. Então, quando criamos esse pensamento, ao mesmo tempo que ele se alimenta desse desejo, ele vai buscar ser alimentado e assim nós acabamos nos tornando escravos desse pensamento. E aí, né, com estudos mais aprofundados dentro dessa psique nossa, nós começamos a perceber que nós não temos tão só um pensamento, nós temos, né, milhares, milhões, bilhões de pensamentos. E aí vai de a gente agora começar a perceber e eliminá-los. Sim, e se nós temos milhões, bilhões de pensamentos dentro de nós, é óbvio que a gente não vai ter uma individualidade. Se a gente não tem individualidade, nós não teremos continuidade de propósitos. E quando nós falamos anteriormente, lá no nosso primeiro episódio, dessa questão de ter um objetivo para a vida, nós precisamos compreender e fazer essa concatenação, fazer esse link de que existem várias pessoas dentro de nós buscando sentidos diferentes para a vida, sentidos diferentes para a existência. E isso é muito fácil da gente provar no nosso dia a dia. Você está na sala da sua casa, no quarto, vem um pensamento de fome, você se direciona até a cozinha, em 5 segundos você está nesse cômodo, chega na cozinha e se pergunta: o que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui?
que aconteceu nesses 5, 10 segundos? Entrou outro pensamento fazendo uso da máquina humana. Comecei a pensar em outra coisa. Isso é um exemplo simples, mas já nos mostra a gravidade do que é o pensamento construído dentro da nossa mente. Porque ele não nos traz essa individualidade, é como se fosse um falso ser, é um falso Deus dentro de nós. Por isso que busca tanto a questão dos prazeres, por se distanciar de Deus, desse divino dentro de nós, a gente foi criando cada vez mais pensamentos, com base no quê? Nessa busca desenfreada por prazer. Isso vai criando dor que vai nos levar para uma morte física, inevitavelmente. E aí que vem o processo do morrer dentro dos nossos estudos como o matar a morte. Mas matar a morte justamente eliminando esses pensamentos. De maneira bem simples, observando o nosso dia a dia, se eu estou, por exemplo, na sala da minha casa, no quarto, e vem um pensamento sobre comer algo, aí entra o pilar da ciência de se perguntar: ok, mas eu estou com fome mesmo? Aí já sou eu trazendo esse pensamento para uma realidade. Eu estou com fome? Eu estou sentindo realmente isso? Ou será que eu estou buscando anestesiar algo? Aí a gente vai percebendo que esse processo do morrer, ele é imprescindível. Por quê? Para que nós nos aproximemos da seidade, para que nós nos aproximemos do nosso ser. Porque se nós vamos engendrando, vamos construindo pensamentos dentro de nós, vamos alimentando esses prazeres de alguma forma, é nítido que quanto mais uma pessoa constrói prazeres, por consequência virão pensamentos. E quanto mais isso acontece, mais advirá a dor. E a dor, ela sempre virá desse afastamento da divindade. Por isso que dos 3 fatores, esse está já como um primeiro pilar, porque é a primeira coisa que o estudante, até que está nos acompanhando aqui, é a primeira coisa que ele vai perceber: nossa, nesses episódios que eu venho acompanhando, tenho notado quantas coisas eu preciso no primeiro momento reciclar, eu preciso olhar, enxergar, perceber no meu dia a dia, e eu já percebo que isso não está legal. Então, por isso nós trazemos esses pilares, como esse primeiro pilar do morrer, mostrando para o estudante: sim, a morte é necessária, sendo essa morte do pensamento, para que algo divino realmente nasça dentro de nós. Exato, e até a questão que você vem colocando, né, desses pensamentos, então como a gente não percebe eles, cada vez que você vai pensando, vai criando mais pensamentos. Então, vale aqui lembrar que, olhando para o mundo, esses 8 bilhões de habitantes que existem, é um reflexo interno nosso. Então, aqui dentro também tem todo este povo vivendo. E esse povo todo precisa do quê? De uma consciência. E essa consciência só vai existir quando você começar a se auto-observar. Quando começar a questionar as coisas. Quando começar a ter algo latente dentro que busque uma inquietude, algo assim. Porque senão os pensamentos, eles querem comer, beber, fazer a questão sexual e fazer a curtição, né? Como a gente vê aqui no externo e internamente da mesma forma. Quando você consegue ter essa consciência e trazer para este universo que a gente está falando da morte, você começa a morrer dentro de você tudo que não está levando a nada. Tem muitas pessoas dentro de você consumindo energia, fazendo com que teu corpo adoeça, a tua parte vital e tudo mais. Como você vai chegar em algo além se você não consegue manter nenhum físico? Eles estão da mesma forma que os humanos aqui na Terra, sem consciência, usufruindo de tudo como se não existisse o amanhã. Então precisamos o quê? Ter essa linha de raciocínio, começar a entender todo esse contexto que a gente está falando, para chegar numa autoobservação de si mesmo, entender quem somos. Que aí, sabendo quem somos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, como a gente abordou, para a gente chegar nessa questão da morte. Porque se a semente ela não morre, não germina, não nasce a planta. Então precisa morrer.
Da mesma forma, nós, como uma semente, né, em macro, precisamos morrer dia a dia, né? Não vai, da mesma forma que a gente demorou para criar tudo isso, a criação não foi do dia para a noite, né? Demorou muito tempo para a gente criar todas essas pessoas dentro, todos esses pensamentos. Agora, pouco a pouco, a gente tem que ir reciclando, como o Lincoln citou, e eliminando. Aí, fazendo essa eliminação pouco a pouco, vamos voltando a ser íntegros, porque derivamos demais. Agora precisamos fazer que integrar tudo isso e integrando sendo um uno. Porque enquanto isso não aconteça, vai ter um ego que quer comprar um carro, outro ego que quer comer, outro ego que quer dormir, o outro que quer tomar uma bebida alcoólica, outro que quer uma droga. E para que direção está indo tudo isso? As energias estão tudo fluindo para lados contrários, precisamos de uma direção. E nisso tudo aí vem isso de trazer e começar. Quero beber, não, isso eu não quero mais, vou eliminar, volta, vou eliminar, vou limando, vai sumindo aquilo. Daqui a pouco vem, vou comer, como o Link falou, não estou com fome, elimina. É um ego da gula que está vindo. É claro que a gente vai falar aqui sobre o que é ego, o que é agregado, o que é o pensamento, tudo isso vai abrir, né? Mas aqui só dando uma pincelada sobre, a gente aborda dessa forma para entender o que tem que morrer dentro de você. Para nascer o que dentro de você. É esse sentido que a gente vai trazendo aqui. Como até cita Francisco de Assis, né, que é morrendo que se vive a vida eterna. E o que é essa vida eterna? Nesse contexto que a gente traz esse primeiro fator. É interessante falar dessa importância que a mente tem em todo esse trabalho de autoconhecimento, porque sem ela a gente não ia conseguir realmente ver todos esses aspectos que nós carregamos dentro de nós mesmos, que já vêm lá dos nossos ancestrais e ainda se apresentam, só que a gente ainda não consegue ter essa consciência de que isso só está nos cegando, né? Sim. E até pegando essa mente, porque a mente, nós podemos até dar já um passo à frente aqui e falar um pouquinho em relação a ela, que ela é tão somente a junção, né, da razão e da emoção. Então nós percebemos que dentro de uma conexão sexual, então tem o masculino e feminino, então que se gera um outro masculino ou feminino, mas que dentro desse crânio, dentro desse cérebro, tem dois hemisférios e que representam essas duas energias que se criam, né, esse campo que é chamado mente. Esse campo, essa mente, ela não deixa de ser uma semente, onde nós, pegando até no episódio passado que foi falado sobre uma porcentagem X lá que nós temos, ou seja, em torno de 95% de inconsciência, ou seja, são pensamentos dentro dessa mente. E aí que nós temos que começar a eliminá-los para poder acessar, ou seja, colocar uma consciência. Né? Até trazendo uma frase aqui do Jung que ele coloca, que nós temos que transformar esse inconsciente em inconsciente. Ou seja, colocar consciência nesses pensamentos, porque eles são dualidades, a gente precisa sintetizá-los. Esses sintetizá-los a gente coloca aqui como morte, ou seja, uma compreensão. Até vale a pena trazer aqui uma experiência que nós tivemos num retiro, onde nós fizemos 9 dias de jejum. Ou seja, nós ficamos 9 dias interiorizados, né, num lugar X e sem comida, apenas bebendo água. E uma coisa bem interessante, assim, que chamava muita atenção, principalmente como psicólogo, analisando isso, é o que sentia-se internamente, ou seja, essa mente trazendo algo, instigando, assim, você vai morrer, você tem que comer, você vai desmaiar, vai acontecer alguma coisa. E tão simplesmente a gente, claro, como outros psicólogos que estavam presentes, a gente eliminava os pensamentos e passava fome. E aí, claro, você tem uma compreensão bem maior. Então, até trazendo para a parte dos 4 pilares, então a ciência ali, a gente fez ciência, colocou isso, né, como algo palpável. Talvez o estudante que esteja nos acompanhando se pergunte, mas e como que eu elimino esses pensamentos? É importante destacar
que existe algo que está acima da nossa mente, que está num plano além do mental, que é justamente a nossa consciência. A nossa consciência é como se fosse um aspecto Deus-Mãe em nós. Então, quando nós estamos diante de um defeito, de um pensamento, de uma situação que nos angustia, nós pedimos para a nossa Mãe Divina, para a nossa consciência, para que ela elimine esse pensamento. E o pedido pode ser da maneira mais simples possível, tal qual uma criança pede algo à mãe. Minha Mãe Divina, ou minha consciência, por favor, elimine esse pensamento. Elimine esse ego, elimine esse defeito, até mesmo elimine essa dor física que eu estou tendo. E vejam a similaridade da palavra elimine com ilumine. Porque a nossa Mãe Divina, Deus Mãe em nós, ela justamente nos traz clareza sobre o porquê da dor. Não quer dizer necessariamente que instantaneamente uma dor física ela vai passar. Pode acontecer. Mas mais importante que isso, ela traz essa compreensão. Lembro e trago até uma experiência minha, de que um dia eu estava com uma dor muito grande no meu braço e fiquei um tempo tão somente pensando na dor, até que eu me toquei do simples. Eu vou pedir a eliminação. Silenciei, fechei meus olhos e pedi, minha Mãe Divina, por favor, elimine essa dor. Instantaneamente, isso veio por consequência justamente desse silêncio, instantaneamente ela mostrou, essa dor, ela veio justamente por conta daquela situação. E aí o que aconteceu? Ao longo dos dias, essa dor foi melhorando. Então é aí que está algo que também foi citado nos episódios anteriores, sobre conhecer essa verdade e ela te libertar. Ninguém vai mostrar a verdade para mim. Eu preciso descobri-la de instante a instante. E eu só vou descobrir a partir do momento em que eu parar e analisar cada um desses pensamentos dentro de mim. Lembra quando falamos das motivações? É entender as motivações desses pensamentos. O que eles anelam? O que eles estão buscando? Porque se eu sou tão somente uma consequência do que os meus pensamentos estão me sugerindo fazer, quando que eu vou ser? Porque eu estou sendo tão somente um imitador de comportamentos de ancestralidade, como a Amanda mencionou anteriormente. Mas quando eu terei essa autenticidade? Exato, e para começo, né, todo estudante, mas como é que eu vou me deparar para ver o que vocês estão falando? Parece um fantasma para mim, né? Então, momentos até antes de dormir, que para mim funcionou no começo, né, é você começar a analisar o que tem dentro da tua questão mental. Quantas pessoas falando? Da onde vêm todas essas falas? Quem, né, está falando? O que está falando? Aí você começa a fazer essa análise, e fazendo essa análise você vai começando a mudar. Claro que o Lincoln falou da doença. A doença, ela é a própria cura, ela aponta, né? Somatiza no corpo, mas ela vem de outro lugar mostrando para você o que você precisa resolver. E o que a gente faz quando tem uma doença? Vai lá, toma remédio, tenta ir no médico, isso, aquilo, né? E não consegue entender, né, aquilo porque está sedando. Né? Não vou dizer que não precisa ir médico, nada, não é essa a questão, né? Você sim tem os profissionais que atendem na área, mas você começa a ser médico de si mesmo quando começa a ter a consciência corporal, quando começa a fazer ciência de você mesmo, começa a entender da onde vem essa dor, por que vem essa dor e o que causa essa dor. E aí você vai, através disso, fazer a autocura disso tudo. É importante a gente trazer nesse momento, né? Porque é difícil você chegar e saber que você é múltiplo, que você tem um monte de pensamentos e que você precisa ir eliminando esses pensamentos para você realmente chegar a uma síntese. O Aracides até trouxe, né, o retiro que a gente fez, alguns retiros, mas essencialmente de ficar 9 dias sem comer, aonde os egos eles vêm, batem o pé, querem mandar, querem que você dê comida para ele e você, dentro de uma questão de um propósito maior, de uma ciência de si mesmo,
Você fala, não, eu não quero mais você. Então, quantos pensamentos desses durante o dia que a gente deixa por estar inconsciente e dormindo, eles fazem uso da tua energia da forma que querem e você nem percebe. Dentro de um retiro desse, a gente vê com muito mais clareza isso tudo acontecendo. Porque são crianças birrentas dentro, que foram criados, não têm uma consciência, né? Uma mãe maior que rege eles e eles fazem o que bem entendem. Então é dentro desse propósito que a gente vai fazendo a eliminação deste fator pensamento, desse fator ego agregado e outros nomes, como foi citado, que é a morte. E o jejum, ainda pegando esse gancho que vocês trouxeram, lembrem que o jejum não é tão somente para um padecimento do corpo, muito maior do que isso. O jejum é justamente quando nós limitamos-nos em certas coisas que no nosso dia a dia provavelmente estão servindo como os anestésicos já mencionados nesses estudos. Então, o pensamento lá que não, você tem que ir lá comer, mas tem necessidade disso? Por que eu gosto tanto de tal comida? Por que diariamente eu me alimento tanto de tal coisa? Em demasia, tendo problemas e assim por diante. Então, quando a gente se coloca num jejum, que pode ser de alimento, pode ser de redes sociais, pode ser daquilo que você percebe que pode estar te afetando, é o momento em que você coloca um limite, que a gente chama dentro da gnose de padecimento voluntário, a fim de se estudar, a fim de entender o que é que esse pensamento está querendo ocultar através desse anestésico. Um ótimo Lincoln. E é importante você trazer isso. E até a gente explicar um pouquinho, como o Sidney colocou, dessa parte do derivado e o íntegro, que quando nós viemos ao mundo, nós vamos nos fragmentando. E esse se fragmentar, ou seja, a gente vai dividindo essa nossa essência, no primeiro momento dá pra gente chamar isso de essência, onde essa essência ela é subdividida em vários pedaços, ou seja, fragmentos dessa essência, que são chamados de pensamentos. E esses 95% que nós estamos falando do inconsciente, ou seja, cada parte desses 95% tem um fragmento dessa essência. E daí com a eliminação, né, como a gente está trazendo aqui, a gente vai recolhendo essa essência, ou seja, vamos tomando aí e colocando consciência nelas, nessas partes, para que com um montante, já com um nível maior, nós conseguimos ter esse controle sobre nós mesmos, ou seja, sobre essa parte mental nossa que é bem instintiva. Até como nós temos esse conhecimento em relação, né, isso é bem do senso comum, até quando observado, é claro, que o homem, ele é o mesmo homem lá desde a época da criação, ou seja, ele está ainda matando, roubando, está xingando, está conflitando por coisas absurdas. Por quê? Porque tem toda essa parte fragmentada. E vocês vão perceber aqui nos nossos estudos que ele conflita com ele mesmo. Né? Por quê? Porque ele ainda não eliminou essa parte aqui internamente que precisa ser eliminada e ele acaba agredindo fora. E até em relação à verdade, quando encontrou-se em um momento ali, é importante falar que a verdade ela é clara, ela está aí. Mas algo nos impede que nós enxerguemos ela. Por quê? Porque tem os mecanismos de defesa. E o nascer, o que significa? O nascer. Até é interessante essa relação da morte depois do nascimento. Por quê? Porque conforme nós vamos morrendo, nós vamos nascendo. Porque eu posso dizer até que nós estamos, não, claro, de uma forma literal, mas nós estamos mortos, nós precisamos nascer. Até para quem conhece, né, tem um livro do Jung que é chamado Sermão aos Mortos. E justamente traz algo relacionado que quando Jesus ele morreu, né, e teve dentro do drama cósmico teve essa parte que ele ressuscitou, ele pergunta até para Maria Madalena por que
busca os vivos entre os mortos, ou seja, está dizendo que nós estamos todos mortos. E justamente por esse fator de nós estarmos inconscientes aqui atuando. Então nós, por mais que a pessoa tenha um nível de consciência, né, a gente coloca em 5, é muito pouco ainda para poder dizer que está acordado. Porque quem está acordado é acordado mesmo, ou seja, não tem essa parte que de alguma forma está adormecida. E conforme nós vamos eliminando os pensamentos, nós vamos nascendo. É claro que daí a base desse nascer, né, nós vamos fazer uma entrada aqui, que lá na frente vai ter um estudo específico em relação a esse nascer, mas é a transmutação sexual, ou seja, de eu pegar essa energia que em um momento, ou melhor até hoje, né, a gente vem usando ela tão somente para uma questão de procriação, para prazer, e a gente realmente investir ela em nós mesmos. Isso aí a gente traz como um nascer. E é interessante a gente enfatizar que esse morrer não é no físico, né? E sim essa morte psicológica que faz com que a gente possa ir construindo a nossa alma, né? Que é o importante e é o nosso objetivo para esse trabalho de autoconhecimento. E sobre o nascer, o que significa? Então, e até buscando esse nascer linkado com o morrer e também com o que o Aracides mencionou anteriormente, quando a gente olha para as pessoas ao nosso redor e nós deixamos de ver essas pessoas como algo externo, mas sim como aspectos de nós mesmos, nós começamos a viver realmente, porque nós começamos a acordar. A partir do momento que eu penso, a partir do momento que eu vejo o outro como outro, eu morro. Eu morri. Porque eu caí num julgamento. Eu adormeci. Ao passo que eu olho para o meu redor, percebo pessoas, percebo situações que me incomodam, eu me atento a essa questão, então note, eu começo a acordar. Se eu começo a acordar, é como se eu estivesse nascendo. Então já é essa fagulha de consciência mencionada anteriormente que vai sendo extraída desse ego, que vai sendo extraída desse defeito, que daí mediante até a prática da morte mística, que é aquela prática anteriormente mencionada de pedir para a Mãe Divina a eliminação, a gente vai desengarrafando, vai tirando esse pensamento e extraindo dele a nossa essência. E claro, o nascer, ele sempre estará atrelado à questão sexual. Teremos, conforme já dito, episódios onde a gente vai se dedicar para estudos mais profundos. Mas antes desse aprofundamento, olhemos a ligação desse nascer com o morrer como o julgamento. Quando eu julgo, o que está acontecendo dentro de mim? A ligação desses hemisférios criando pensamentos. Então eu vejo uma cena, eu vejo uma pessoa cometendo um equívoco e eu teço um julgamento a essa pessoa. O que nasce dentro de mim? Uma imagem daquela falha, daquele equívoco. E para onde que vai essa imagem? É algo que fica registrado para sempre dentro da minha mente. E por que aquilo chamou atenção? Porque é algo meu. Eu só vejo e me incomodo com aquilo que propriamente é meu, com aquilo que eu já engendrei, com aquilo que eu construí nessa existência, em existências anteriores, e que, aí voltamos para o ponto do demiurgo, desse arquiteto, que ele constrói todo um cenário para mostrar a nós mesmos. Olha aqui a sua obra. Observe, contemple, estude, investigue, faça ciência, elimine, ou seja, mate esse defeito para que nasça justamente a consciência. Exato, e é bem importante a gente colocar aqui que esse morrer que a gente estava falando já, né,
na outra questão aqui do primeiro fator, é justamente você eliminar essa casca, né? Porque a semente latente está dentro. E ela não tem como nascer se você não tirar essa casca. E essa casca é a única forma de você ir desconstruindo, como o Lincoln falou, constrói, desconstrói, é justamente essa saída, com essa energia dessa casca você nasce de novo. E como que nascemos no mundo? A única forma de nascer é através do ato sexual, né? Ninguém tem corpo físico ou qualquer outra questão se não for por esse ato. Da mesma forma agora que até Jesus cita na passagem a Nicodemos que precisa nascer de novo, mas nascer no Espírito. Essa mesma forma, ela atrela ao mesmo dado momento do que foi engendrado esse corpo físico e todos nós que estamos aqui da mesma forma. Então é através desse ato e através desse fator nascer, né, que a gente vai falar na transmutação sexual citada pelo Aracides, que é um tema profundo e é um alicerce, né, que dentro do ensinamento gnóstico, aonde você vai realmente nascer. Nascemos da carne, carne somos. Nascer do espírito, espírito seremos, quando você fazer esse nascimento. Então precisa estruturar, né, desconstruir todo esse mundo nosso, para que essa semente traga essa essência crística que a gente vai falar sobre, e aí realmente nasceremos e não seremos os mortos citados pelo Aracides. E é interessante perceber que essa primeira questão do julgamento é o que dá para mais se auto-perceber ali, né, durante o nosso dia a dia, porque sempre estamos julgando. E esse fator, a gente esquece que em algum outro momento a gente vai estar fazendo a mesma coisa que a gente julgou em outra, e a gente não consegue perceber a gente fazendo isso novamente, mas só o outro estava errado. Eu repetindo aquele erro não tem o mesmo peso, né? Sim, porque o nascer ele é sexual. Não olhe necessariamente o ato em si, mas olhe aquilo que é criado. Então, se eu estou julgando, eu estou criando algo dentro de mim. É aquela junção de polaridades que cria algo novo em mim. Por ser algo novo, não quer dizer necessariamente que seja algo saudável, que seja algo consciente. E aí, se eu criei, eu vou ter que lidar com isso que eu criei. Nasceu um pensamento. Esse pensamento é um filho. E esse filho vai ter fome. Então, ele vai vir buscar justamente o alimento com base naquilo que eu criei ele. Então, se eu me satisfiz criando um pensamento de julgamento, esse pensamento voltará em algum momento me instigando a julgar. E se eu vou alimentando, qualquer coisa que eu ver, qualquer imagem que eu perceber, eu vou tecer um julgamento, para ver o quão grande é isso. E isso utiliza justamente a energia sexual que eu tenho. E essa energia, um corpo sem energia, o que vai acontecer por consequência? Vai adoecer. Então, voltamos lá para o primeiro fator, morrer. Tem algo dentro de mim que precisa morrer, porque está criando e está roubando energia. E enquanto eu não eliminar isso, enquanto eu não matar esses defeitos, esses pensamentos, qualquer possibilidade de um nascimento espiritual, conforme o Sidney mencionou anteriormente, é impossível. E até o Aracides havia citado sobre a questão, né, dos reinos mineral, vegetal, animal, e já está formado, e o homem em si está no ápice aonde se faz o trabalho. Só que esse homem ele não está ainda pronto, ele está em pré-formação, né, para ser um ser, ele ainda é um humano. Então, para ser, ele vai precisar esse nascimento desse ser dentro dele, que é atrelado a esse segundo fator, essa importância de realmente brotar algo, a imagem e semelhança divina, no caso aqui, mais próximo do real, através de toda essa questão do nascimento. E é interessante também que as reclamações, elas adentram nisso também, né? Porque enquanto a gente está no trabalho, sempre tem um ego querendo reclamar daquilo que está sendo feito. E isso também é uma clamação para que essas coisas se repitam, né? E quando se fala no sacrifício pela humanidade, o que seria isso? Sacrifício. Se nós pegarmos os dois primeiros,
ou seja, ali o morrer depois do nascer, a gente percebe que, principalmente na vida prática, para nós aprendermos algo, a gente precisa primeiro passar por muitas coisas, né, para se obter essa experiência. E depois nós começarmos realmente a ter a ciência como a gente colocou. E o sacrifício pela humanidade, então, ele é um dos fatores que faz com que a gente faça o quê? Realmente passa esse conhecimento para esse ser que está lá dentro, latente, que precisa, ou melhor, que está ainda em desenvolvimento. E o sacrifício aqui na gnose, ele é tão simplesmente eu passar esse ensinamento adiante. Ou seja, ao invés de nós irmos tão somente julgando, criticando as pessoas, não, ensinar elas o porquê que aquilo está acontecendo. Né? A gente percebe hoje no mundo, principalmente na área da psicologia, assim, esse olhar para psicopatologias e até mesmo do psicossoma, tanta coisa acontecendo e são coisas às vezes simples onde as pessoas não percebem. E ao invés de nós darmos o peixe, né, como simplesmente as pessoas resolvem fazer, dar o alimento, não, precisa ensiná-los, né, para que eles mesmos façam isso, né, com eles, ou seja, eles se tornem esse próprio psicólogo, como a gente falou, esse próprio médico. Claro que para se fazer isso, nós não podemos exercer um papel coercivo, fazer algo invasivo. Nós temos que fazer com que a pessoa busque isso. Porque como até na própria morte é colocado que precisa ser algo de voluntário, ou seja, esse padecimento voluntário, a gente precisa querer morrer para nascer, assim o aprendizado também. As pessoas, elas precisam querer. Ao contrário disso, eu posso dizer assim, que não se tem esse sacrifício. Aí eu estou sacrificando as pessoas. Ou até mesmo um olhar de... Vocês vão perceber aqui que nós, dentro dos cursos e ensinamentos, não tem uma cobrança, ou seja, de algo monetário. Por quê? Porque a gente coloca isso como um sacrifício pela humanidade. Sim, e eu observando até essa palavra sacrifício como um ofício sagrado, um sacro ofício. Não é algo que é um sacrifício no sentido de que é pesado, muito pelo contrário, é uma consequência do nosso trabalho interno e a gente perceber que esse fazer ciência, ele traz resultados e eu não vou guardar isso para mim. Por que eu vou guardar algo para mim, sendo que eu posso passar para outras pessoas para que eles experimentem esse sentimento de liberdade também? Por isso que o sacrifício pela humanidade, ele vem já na sequência, é uma consequência natural de uma pessoa que está fazendo o seu trabalho interno, que está fazendo essa eliminação de pensamento, colhendo os frutos disso, trabalhando nesse nascimento interno, que vai ser também uma consequência do primeiro fator. E o sacrifício é justamente ampliar essa energia, se compadecendo da humanidade, olhando a humanidade que está em sofrimento e não tomar uma postura passiva diante disso, mas sim mostrar, como Aracides mencionou, ensinar essas pessoas a pescarem por si mesmas esse caminho libertador que é a gnose. Exato, e dá para se aprofundar mais, né, que esse sacro ofício, como o Lincoln citou, que é um ofício sagrado, ao ponto de que eu estou morrendo em mim mesmo, morrendo tudo que é vaidade, luxúria, gula, tudo que realmente consome essa energia minha, ao ponto que eu faço isso, eu já estou me sacrificando pelo próximo, porque eu estou ficando melhor. Se eu estou melhorando, o meu meio melhora e todos usufruem dessa mesma questão, né? Desse morrer em mim e nascendo nessa questão espiritual que a gente vem falando, então vai trazendo essa luz clara e os outros vão percebendo isso. Então ela é um sacrifício já que está sendo feito, né, dentro desses dois primeiros fatores. E ao ponto de que você vai entender, eu estou me sacrificando por alguém, não está fazendo nada.
O sacrifício por alguém é quando você se doa e sem esperar nada em troca. Porque se você colocar o contexto, né, como já foi citado, que só existe você no mundo, para quem que você está se doando? Eu preciso amar alguém. Você precisa amar você, o amor é teu e aí sim ele resplandece para todos. Eu preciso ajudar a mim, o que eu vou levar? Eu vou dar comida, eu vou receber comida, eu vou dar dinheiro, eu vou receber dinheiro. Eu vou trazer o ensinamento, dar o ensinamento vai vir novamente para mim cada vez mais forte. Então, o contexto aqui desses 3 fatores da revolução da consciência, eles são, como a Aracide falou, além desses 4 pilares, porque eles trazem toda a sustentação. Se um desses aqui estiver fora, faltando, em qualquer linha, qualquer religião, qualquer seita, qualquer ordem, ele não vai estar apto a chegar ao ápice de uma maestria. Porque precisa ter os 3 fatores. E faltou um deles, você pode ter certeza que não se chega aonde se almeja chegar, que é o que a gente veio fazer aqui. Então, trazendo dentro dessa linha, os 2 primeiros já vai automaticamente entrando nesse. E nesse, quando você se doa a você mesmo. Senão você vai sempre trazer aquele algo, ele está mostrando que estou fazendo algo para alguém, já está longe, porque aí é um ego que está intruso no meio. Legal você falar desses 3, porque eles formam um tripé. E um tripé nunca manca. Então precisa desses 3 para fazer um trabalho verdadeiro internamente. E até o Sidney falou ali em relação a caridade em si, de doar algo. Como nós vamos, em outros momentos aqui, falar sobre as leis, então nós vamos colocar de uma forma bem clara aí para vocês entenderem o funcionamento da lei da ação e reação, que é essa caridade muito disfarçada de ser um bom sujeito, que na realidade é tão somente daquilo que eu tirei de alguém. E alguém que recebe é porque tirou de alguém, ou seja, é essa troca que você tem. Então, toda ação e reação, ou seja, toda essa doação, muitas vezes não olhado, estão somente devolvendo. Então, a gente sabe que tem bilionários, de pessoas com muito dinheiro, eu vou doar uma parte, ou seja, ele de alguma forma desviou isso, agora ele precisa devolver. Então, se eu dou R$1 para uma pessoa, eu vou receber R$1. Se eu dou 1 quilo de feijão, eu vou receber 1 quilo de feijão. Se eu ajudei alguém fazendo uma gentileza, eu vou receber uma gentileza novamente. Agora, o ensinamento ele é diferente, porque nós passamos esse conhecimento onde a pessoa, desde que ela acolha isso, ela vai usar para a vida toda dela. E dentro desse sacrifício, né, como nós colocamos aqui, eu posso dizer sim que não tem sacrifício nenhum. É algo, para quem realmente está fazendo esse trabalho ali dos primeiros 2 fatores, isso é natural. A gente percebe a realidade da coisa e então simplesmente passa. E para quem está estudando, está percebendo tudo isso, não é tão somente para quem está ensinando, né, assim como nós estamos fazendo, mas para as pessoas que divulgam esse ensinamento de alguma forma, que colaboram com esses ensinamentos de alguma forma, porque tem um retorno, né, no sentido de conhecimento. É interessante vocês comentarem sobre esse equilíbrio que se deve ter dentro desses 3 fatores, porque não adianta querer focar em um fator só e esquecer dos outros 2, né? Eu tinha muito esse só de querer nascer, mas não queria morrer. Então fica nesse desequilíbrio, porque daí você não consegue avançar no seu processo, né? É bem isso, porque aquele estudante que vai ver mais a fundo esses 3 fatores e vai perceber de repente que o segundo fator não tem como trabalhar no momento, isso não é um problema. Eu consigo trabalhar no primeiro fator, eu consigo trabalhar no terceiro fator de alguma forma. Pois que faça então esse trabalho. E aí, vai ser uma consequência natural, vão surgindo possibilidades para você trabalhar naqueles fatores, nos 3 fatores propriamente dito. Então é ter paciência, é ver o que pode ser feito, porque também não consigo trabalhar em 1 ou 2 fatores, nem adianta.
Não, trabalho naquilo que é possível para que assim vai abrindo, vão se abrindo possibilidades de ampliar o trabalho interno. Exato. Então, novamente, vamos trazer essa importância, né, sobre trabalhar esses 3 fatores da consciência, da revolução da consciência, para que se faça um verdadeiro e um real trabalho, né? E aqui deixamos o convite para vocês, estudantes, compartilhar os vídeos do canal com seus conhecidos, com seus amigos, com seus familiares, que também é uma forma de disseminar esse conhecimento e também já ir trabalhando esse terceiro fator, que é o sacrifício pela humanidade. E no próximo episódio vamos abordar o tema sobre as leis universais da natureza. Até breve e paz inverencial. Paz inverencial. Paz inverencial. Obrigado a todos e paz inverencial.